Iniciada. Boa tarde. Havendo quórum, declaro aberta a 76ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à apreciação a ata da Sessão Judiciária Ordinária anterior. Não havendo óbice, declaro aprovado a referida ata. Passamos aos julgamentos. Vamos para o número 3, para liberar o desembargador Carmo Antônio. Recurso na representação, propaganda eleitoral, televisão, computação gráfica, 0600-873. Relator Carmo Antônio. Recorrente Clécio Vilhena e coligação a todos. Recorrido Jaime Domingues Nunes. Coligação para mudar de verdade, PTB, PSC, PROS, PSD e AG. Na sessão do dia 27, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso. E, no mérito, após o voto dos juízes Carmo Antônio, relator, Mário Júnior e Matias Neto, negando o provimento, pediu vista ao Paulo Madeira. Eminente juiz Paulo Madeira. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, nobres advogados, servidores, todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu pedi vista desse processo porque, de fato, essa matéria é uma matéria, de certo modo, inquietante, né? Que chegou à nossa corte e provavelmente não foi a última, né, matéria a ser tratada sobre esse tema. Provavelmente chegarão outras e com algumas variações, algumas variantes, e eu quis realmente dar uma lida, estudar para poder me convencer, né, ou para acompanhar o eminente relator, ou para divergir respeitosamente, se fosse o caso. Senhor presidente, eu analisei detalhadamente todo o voto de Sua Excelência, o eminente relator, desembargador Carmo Antônio, um voto muito substancioso, muito bem elaborado, mas, na essência, o que Sua Excelência diz é que o artigo 54 da Lei 9.504 de 97, ele não permite uma interpretação que não seja uma interpretação objetiva, né? Que quando ele fala em computação gráfica, então tem que ser toda e qualquer situação de computação gráfica. Sua Excelência mesmo fez questão de ressaltar que, no caso objeto do presente processo, não há que se falar em indução a erro, em simulação de imagem, ou algo do tipo que pudesse induzir o eleitor a achar uma outra coisa diversa. Não foi essa a razão. A razão foi que, segundo Sua Excelência disse, parece que realmente não há controvérsia, houve computação gráfica na matéria, né? Isso parece que é um ponto incontroverso. Aí o que se debate hoje? E por isso que eu pedi vista exatamente para poder examinar. O que se debate é exatamente isso, é se essa interpretação do artigo 54 da Lei 9.504 de 97, que também é o artigo 74 da resolução, se deve ser interpretado de forma realmente objetiva. Eu lembro que Sua Excelência, ao fundamentar o voto, eu não sei se no voto escrito ou se foi só no plenário que Sua Excelência falou, mas ele destacou um ponto que também me chamou a atenção, que não se pode utilizar o argumento que o eminente advogado usou do plenário, no sentido de que é uma lei avoenga, uma lei de 97, lei antiga, e que, portanto, não poderia, porque Sua Excelência ressaltou que houve uma mudança com base na lei, uma lei de 2015, e então, o eminente relator destacou que, como foi uma lei de 2015, isso era uma evidência de que permanecia válida a indicação de que computação gráfica não é permitida. Aí eu fui verificar qual é essa norma. Essa norma de 2015 é uma norma que veio com a finalidade de disciplinar a questão da inclusão do voto feminino, da disciplina melhor de tempo para as mulheres e algo do tipo, e reproduziu, ipsiliteris, exatamente essa previsão do artigo 54 da Lei 9.504 de 97, ou seja, a redação não mudou.
E o propósito dessa lei de 2015 realmente não era fazer uma mudança substancial, ela fez uma acomodação ali de artigos, uma questão muito mais topográfica, por assim dizer. Aí eu fui estudar a matéria, vi que há vários precedentes no sentido de que é preciso, sim, que a computação gráfica ela tenha algum tipo de influência, algum tipo de dissimulação, algum tipo de influência que não seja a expressão plena da verdade, só do propósito de propagandear. Porque propaganda nada mais é do que esse conjunto de artifícios mesmo para persuadir, para trazer, para convencer. Não é? É assim que se faz a propaganda. A propaganda tem mesmo essa finalidade. E no caso concreto, o que aconteceu foi o partido ou coligação utilizou, quando estava falando sobre montagem de umas UPAs e algo do tipo, eu não lembro exatamente quais as unidades que queriam montar, mas eles fizeram constar na propaganda a reprodução, e aí sim, em artes de computação gráfica, do mapa de Santana e Macapá, para apontar no mapa, dizendo, olha, eu vou, se for eleito governador, vou fazer uma UPA nesse local bem aqui. Aí aparece lá dizendo onde é o local que vai fazer a UPA. E vou fazer uma conexão aqui entre esses dois municípios, varando por aqui e tal, usando uma expressão lá que é uma linguagem bem popular nossa, né, do varando, alguma coisa assim, mas aponta lá no mapa que lugar é esse. Não é? Então, o que cabe, no meu sentir, que nós decidamos, é se de fato a gente faz uma interpretação pura e simples de que não, teve computação gráfica, então acabou, a lei veda e, portanto, não pode. Ou se a gente tem essa liberdade para interpretar. Eu pedindo todas as vênias, todas as licenças possíveis ao eminente relator, que é um magistrado que, por todas as razões, né, da minha história aqui no Amapá, pelo qual eu tenho o maior respeito e apreço, tanto como magistrado do nosso tribunal, quanto do TRE agora, na condição de um julgador sólido, um julgador que fundamenta bem as decisões. Mas eu peço venha com todas as licenças mesmo para divergir, e eu vou procurar fundamentar o meu voto. É verdade que essa lei de 9.504, de 97, ela fala, no artigo 54, né, usa exatamente essa expressão, no artigo 54, que seria proibido computação gráfica e tal, e fala, tem outras nomenclaturas que não importa ler aqui. Mas o importante dizer aqui é que esse artigo, ele tem que ser lido no sentido que ele quis trazer. Quando ele fala ali em trucagem, em imagens, enfim, ele insere, e a redação, e aqui é claro que eu estou com a liberdade de fazer um julgamento da condição de cidadão também, a minha avaliação é que foi uma redação péssima, né? Foi de péssima redação. O legislador, ele não usou a melhor técnica para fazer uma redação, porque ele inseriu vários temas dentro de um só parágrafo. Ele poderia muito bem fazer uma subdivisão, ficar muito mais clara, mas não fez. Juntou a questão dos 25% do tempo, misturou com, enfim, e fez aquilo que está lá na redação do artigo 54, do parágrafo 4º, salvo engano. Mas o que importa para nosso julgamento aqui, no meu sentir, e qual foi a razão fundamental de eu querer mudar? É porque nós sabemos que propaganda, conforme eu já disse, ela tenta persuadir, tenta trazer, tenta convencer. E há uma diferença substancial, claro, entre propaganda partidária e propaganda eleitoral, no sentido próprio, do candidato. Apesar disso de haver uma diferença, na essência mesmo, as duas são propagandas, elas estão dentro, não é, desse campo maior da propaganda. Então, a propaganda partidária nada mais é do que uma espécie de propaganda política. E nesse campo aqui, da propaganda partidária, que me parece que é o grande fundamento que eu vou utilizar, que serve como referência, como baliza, para nós interpretarmos essa lei que trata da propaganda eleitoral, eu estou fazendo a diferença, não é? Eu estou falando aqui que a propaganda partidária é uma espécie de propaganda política, mas estou dizendo que a análise sobre a propaganda partidária, ela nos serve de baliza. E por que eu digo isso? Porque essa, sim,
veio com uma lei recentíssima, agora de 2022. Está lá, é a Lei 14.291, do dia 3 de janeiro de 2022. Essa lei, ela trata, não é, sobre a questão da propaganda partidária, diz o que o partido pode fazer. Eu não vou poupar os eminentes pares de fazer a leitura de tudo, mas eu vou ler o que interessa, que é exatamente o ponto que trata da vedação, que, mudando o que tem que mudar, serviria também para a propaganda eleitoral. Ficam vedadas nas inserções, é o que diz essa lei, que é agora, de 2022, de janeiro de 2022. Ficam vedadas nas inserções, no ponto que interessa, que é exatamente o inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 53A. A utilização de imagens ou de cenas incorretas ou incompletas, de efeitos de qualquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação. A utilização de matérias que possam ser comprovadas como falsas ou fake news. Então, a lei nova ela já trouxe até essa questão das fake news, que nós também vamos ter que debater aqui, certamente, lá para frente. Então, senhor presidente, me parece que com essa lei nova, que deu exatamente essa baliza, de dizer que a gente só deve considerar como uma propaganda inadequada, inclusive no meu sentir, quando se fala de utilização de computação gráfica, quando tiver utilização de imagens ou de cenas incorretas, incompletas, de efeitos ou de quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação. No caso concreto do presente processo, não houve nada parecido com isso. Simplesmente, o partido colocou um mapa da cidade de Macapá e outro da cidade de Santana e apontou: a UPA nós vamos fazer bem aqui. Aí aparece lá no mapa onde é que vai ser a UPA daqui de Macapá. E depois aparece no mapa a UPA. Isso não distorce, não. Pelo contrário, é um instrumento, não é, para poder levar ao eleitor ele saber o que está sendo informado. Ter uma conexão direta com a narrativa. Ele vai narrando e vai aparecendo. Não há qualquer tipo de distorção. E só para finalizar, senhor presidente, eu entendo que Sua Excelência, o eminente relator, de forma muito bem fundamentada, ele invocou um princípio que eu sei que é muito caro para o direito, que é exatamente o princípio da segurança, não é? Tem que ter segurança jurídica, porque senão a gente julga de um modo hoje, de outro modo pode julgar amanhã, enfim. Mas me parece que no artigo, no dispositivo como esse, que está sob exame, artigo 54, que exatamente ele deixa algumas expressões que elas, por si só, elas não são precisas. Computação gráfica. Se a gente for procurar, e eu tomei o cuidado de procurar conceituação de computação gráfica, ela trata de algoritmos, de inserções de imagens, de palavras, de falas. Então, se a gente for ser rigorosíssimos com essa expressão, a gente vai dizer que até as próprias imagens que passam-se na tela ao final, em cada campanha, são computação gráfica, seriam vedadas e ninguém faz mais propaganda. Me parece que não é esse o sentido. Não é? Então, me parece que quando a lei veio tratar de computação gráfica, e falou disso lá em 97, e essas atualizações, como eu estou dizendo, elas foram atualizações que vieram de forma lateral, né, essa lei de 2015, porque o propósito dela não era alterar essa matéria, era tratar do voto feminino, de distribuição de tempo, etc., etc. O que veio de novo? Essa lei agora de 2022, que veio tratar de propaganda partidária, e aqui ela traz a baliza, dizendo o que deve ser proibido. E me parece que realmente é esse que tem que ser o sentido, né? Quando tiver uma utilização de imagem, de cenas incorretas ou incompletas, de efeitos ou de quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos e a sua comunicação. Então, senhor presidente, com esses fundamentos, né, e pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu estou votando de forma divergente, não é, para julgar, portanto, improcedente o pedido, salvo engano. Eu estou votando divergente, eu não lembro se na origem tinha sido procedente o pedido, parece que foi isso. Foi procedente, não é? E houve recurso, é isso. Então, eu estou
votando no sentido contrário ao do eminente relator, né? No sentido de acolher as razões que foram apresentadas, de que a propaganda ela era perfeitamente válida, não deveria ser retirada do ar, porque a computação gráfica em tela ela não fere o espírito que a lei trouxe, e para fazer face à questão da segurança jurídica, eu digo que o judiciário ele não pode ter as amarras quando a própria lei não dá. Então, como no próprio dispositivo ele não trouxe uma norma taxativa, objetiva, como se traz no processo penal, por exemplo, que se fixa a pena de 1 a 4 anos, aí não tem margem para o juízo, a não ser em causa de aumento, etc. Aquelas questões que todos que trabalham com processo penal sabem, que eu estou afastado do processo penal desde 2009, mas que nós sabemos lá das faculdades. Mas não há, no caso concreto, uma questão dessa, não é uma determinação objetiva. E agora, já mesmo finalizando, senhor presidente, eu também quero ressaltar que, no meu entendimento, a interpretação literal de todas as possíveis é uma interpretação que deve sempre ser evitada quando for possível uma atualização. E, em matéria de direito eleitoral, a gente nunca pode perder de vista que não existe sequer até hoje, nem deve existir mesmo, no meu sentir, uma consolidação de lei eleitoral, porque os fatos sociais, os avanços tecnológicos voam e a legislação eleitoral se arrasta. Então, é preciso que nós, julgadores, tenhamos essa percepção e a condição de fazer a adequação no momento certo, tanto é que o TSE baixa resoluções a todo ano. Com essa razão, senhor presidente, eu estou divergindo com todo respeito do eminente relator. Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, ilustres advogados aqui presentes. Senhor presidente, eu também tive o cuidado de analisar essa questão, inclusive li atentamente o voto do eminente relator, e também me chamou a atenção a defesa oral proferida pelos ilustres advogados na tribuna, em relação especificamente à legislação, qual defendeu, ela seria antes, inclusive, de 1998, antes da Copa. E, naquela ocasião, o ilustre advogado também ressaltou que a legislação não acompanhou a evolução tecnológica, especificamente essas questões que envolvem esses aplicativos celular, cujo uma criança, como ele defendeu, de até 5 anos, manuseia aplicativos até muito melhor que muitos adultos, né? Mas a questão em si, como muito bem defendeu o eminente relator, essa legislação ela sofreu uma alteração em 2015 pelo Congresso Nacional, onde se adequou ao nosso tempo moderno, ao nosso tempo tecnológico. E, na mesma situação, o próprio TSE também atualizou essa situação na resolução 23.671 de 2021, especificamente no artigo 74, preocupado justamente com esta tecnologia, hoje muito moderna, onde há, inclusive, alterações de faces, vozes, o TSE, embora a resolução ela não seja lei, mas ela tem força de lei, ele tratou dessa questão no artigo 74, quando disse que nos programas e nas inserções de rádio e televisão destinadas à propaganda eleitoral gratuita de cada partido político, enfim, são vedadas montagens, trucagem, computação gráfica, desenho animados e efeitos especiais. Veja que o próprio TSE é preocupado justamente com essa situação. Isso também é importante destacar o voto do eminente juiz Paulo Madeira na direção da divergência. É importante que isso também seja levado em consideração. Mas nós, como julgadores, temos que julgar de forma bem objetiva. O que a lei diz? Essa questão de definir o que seja a computação gráfica, isso passa a ser de competência do Congresso Nacional. Nós estamos atrelados ao que diz a lei. Então, a lei aqui, ela é bem específica. Ela é uma lei especial. Então, ela deve ser
interpretada de modo a ser aplicada a um devido caso concreto, como é este que está sendo julgado. Fugir disso seria decidir de forma subjetiva, o que a nós, julgadores, é vedado. Então, com todas as venhas a divergência, muito bem apresentada pelo eminente juiz Paulo Madeira, eu vou acompanhar integralmente o eminente relator, pois eu entendo que o direito foi muito bem fundamentado e aplicado nesse caso. Então, como voto, senhor presidente? Orlando Vasconcelos. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, os advogados que se fazem presente, a todos que nos assistem. Senhor presidente, eu estive muito preocupado e atento ao voto do eminente relator e agora, inaugurando a divergência, doutor Paulo Madeira muito bem pontuou a peculiaridade do caso e vislumbrou e comprovou, através também da inovação da lei, acerca dessa necessidade de averiguação e constatação da real situação, o caso concreto e aplicação da inovação da lei, dessa possibilidade. Eu me sinto muito confortável em acompanhar a divergência aberta pelo doutor Paulo Madeira, haja vista que, aos meus olhos, o artigo 54 da Lei 9.504 não deve ser interpretada de forma objetiva e, por isso, pedindo todas as venhas ao eminente relator, eu acompanho a divergência, senhor presidente. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade conhecido do recurso e, por maioria, negou de provimento, vencido os juízes Paulo Madeira e Orlando Vasconcelos, que lhe davam provimento. Acordo publicado em sessão número 7430, em mural, aliás, publicado mural 7434. Carmo Antônio, acho que você não tem mais nada, não é? Isso, não tenho, excelência. Muito obrigado pela oportunidade e eu desejo uma boa sessão para todos os colegas. Anselmo está presente, né, Anselmo? Só tem um, não é, Anselmo? Recurso número 4, da representação número 60843, origem Macapá, relator Anselmo Gonçalves, recorrente Davi Alcolumbre, coligação Amapá para Todos, Solidariedade, União, PP, PL, Federação, PSB, Cidadania, PDT, Republicana. Recorrido Raíssa Cadena Furlan. Na sessão do dia 27, Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, conhecido do recurso, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva e no mérito, após o voto dos juízes Anselmo Gonçalves e Matias Neto, dando provimento ao recurso, foi acolhida a questão de ordem suscitada pelo juiz Paulo Madeira para suspender o julgamento e oportunizar a manifestação das partes sobre os fatos trazidos no julgamento, sobre os quais não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar. Eu consulto ao Anselmo se ele quer fazer nova relatório ou mantém, apenas abrimos já para os advogados das coligações. Não, senhor presidente. Quer algum acréscimo, alguma coisa? Não, senhor presidente. Foi muito bem imposto pelo colega Paulo Madeira a necessidade de manifestação das partes nos termos do artigo 10 do CPC, aliás. Tá? Então, eu não tenho nada a acrescentar, a não ser realmente a questão tá, que é nova, que foi decidida na semana passada, o TSE definindo um novo regramento em relação à propaganda eleitoral. Doutor Yasmin Vassanes vai fazer, então. Obrigada, Excelência, Excelentíssimo Presidente, demais membros da Corte, doutor Procurador Regional Eleitoral, membros servidores dessa Corte. Excelência, aqui cabe a nós, recorrentes, nos manifestarmos sobre o novo fundamento, né, trazido
pelo ilustre relator no âmbito do julgamento desse recurso eleitoral, que versa sobre o entendimento hoje uniformizado, recentemente uniformizado pelo TSE, sobre a não aplicação do parágrafo 4º do artigo 36 da Lei das Eleições em relação a propagandas eleitorais voltadas para cargos de candidatos proporcionais. E esse, como já muito bem adiantou o doutor relator, é exatamente o caso dos autos. Aqui, excelências, me cabe apenas esclarecer que, em que pese esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral seja muito recente, os acórdãos utilizados como referência foram julgados no dia 21 de setembro, e por isso, né, nem poderiam constar nas razões recursais, a ratio desses precedentes, ela é muito parecida com os fundamentos utilizados na preliminar de legitimidade passiva. E digo isso porque um dos fundamentos que consta no acórdão desses precedentes do TSE é o seguinte: não há qualquer indicação no acórdão regional de que o candidato a prefeito tenha participado ativamente da propaganda realizada, ou que o material tenha sido elaborado conjuntamente com ele, circunstâncias que, nesse caso, legitimariam a incidência do artigo 36 da Lei das Eleições. Então, esse é exatamente o caso. E essas mesmas razões, em que pesem uma roupagem processual diferente, foram trazidas no recurso no tópico da ilegitimidade passiva, na medida em que não foi demonstrado na exordial que o recorrente, candidato ao Senado Davi Alcolumbre, tinha conhecimento, tinha prévia ciência da produção desse material e da veiculação desse material no horário eleitoral gratuito. E aqui, apenas a título de esclarecimento, não nos parece que merece prosperar o entendimento anteriormente aventado na sessão anterior pelos recorridos, de que não se aplicaria o artigo 36 da Lei das Eleições aos materiais veiculados no horário eleitoral gratuito, que esse artigo seria aplicado só a materiais impressos. E não merece prosperar por dois fundamentos. Primeiro, porque o artigo 36, ele está no capítulo da Lei das Eleições da propaganda eleitoral em geral. Esse capítulo é aberto com o artigo 36. Então, parece que fica claro que ele se aplica a toda a propaganda eleitoral e não só a impressa. E o segundo fundamento é que a lei e que o dispositivo que prevê a proporcionalidade dos 30% na propaganda eleitoral está justamente no artigo 36. Ele é o parágrafo 4º do artigo 36. Então, se ele não se aplicasse à propaganda eleitoral em geral, não teria sequer razão de ser, né? Estarmos discutindo essa representação eleitoral e essas razões recursais hoje diante dessa corte. Então, por esses fundamentos e acolhendo o entendimento recentemente, agora sim, pacificado pelo TSE, é que se requer o provimento do recurso no sentido de se entender pela impossibilidade de aplicação da previsão do artigo 36, parágrafo 4º da Lei das Eleições, às propagandas eleitorais veiculadas, cujo objetivo é difundir a candidatura de candidatos proporcionais. Obrigada, excelências. Doutora Amanda. Muito obrigada, senhor presidente, senhor relator, senhores julgadores, membros da corte, doutor Pablo, procurador regional eleitoral. Assiste razão, em parte, a recorrente. Assiste razão quanto à aplicabilidade do artigo 36 à propaganda em geral. Assiste razão à aplicação do parágrafo 4º do artigo 36 da Lei 9.504 à propaganda em geral. No entanto, o precedente que foi utilizado pelo doutor relator se trata de propaganda impressa. O precedente fala de propaganda impressa. Devo aqui esclarecer uma situação. Como demandados constam a coligação e o candidato, não somente o candidato. A coligação majoritária também é demandada e é recorrente.
Isso é importante, até mesmo para que possamos enquadrar exatamente sobre o que estamos discutindo. Volto a dizer, estamos falando de propaganda eleitoral gratuita. E a propaganda eleitoral gratuita, ela é de responsabilidade dos partidos políticos e coligações, e não dos candidatos, diferentemente do material gráfico por eles produzidos. Isso está devidamente sedimentado na jurisprudência do TSE, e isso está devidamente lançado na legislação, no momento em que verificamos que no artigo 53A diz que é vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos proporcionais propaganda das candidaturas às eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização durante o programa de legendas com referência aos candidatos majoritários ou ao fundo de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção do nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Essa é a dicção do artigo 53A. Estamos aqui afirmando que o artigo 36 da Lei 9.504 se aplica a toda e qualquer propaganda. Portanto, o parágrafo 4º do mesmo 36 se aplica a toda e qualquer propaganda, impressa ou televisiva. No entanto, estamos dizendo aqui que na propaganda eleitoral gratuita de responsabilidade dos partidos políticos e das coligações, foi afixada uma propaganda do candidato majoritário ao Senado em desconformidade com o artigo 36, parágrafo 4º da Lei 9.504. Dentro do permissivo previsto no artigo 53A, foi afrontado o artigo 36, parágrafo 4º da 9.504. E aqui não temos que falar em prévio conhecimento do beneficiário, até mesmo porque não houve penalidade aplicada. Se assim o houvesse, seria a coligação que também é demandada. Portanto, excelências, com todas as venhas ao argumento trazido pelo relator, pela novel jurisprudência trazida pelo relator, que foi, inclusive, agora, do dia 22/9/2022, do TSE, aquela regra vale, sim, para quando o candidato responsável realiza uma propaganda em desconformidade com a legislação em benefício de terceiro candidato, mas não ao partido, não à coligação, não à propaganda eleitoral gratuita, que, repito, cuja responsabilidade cabe aos partidos políticos e coligações. Por essas razões, pede-se a manutenção integral da sentença com o reconhecimento da irregularidade. Muito obrigada, senhores. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo julgador, excelentíssimo relator, perdão, excelentíssimos julgadores, nobres advogadas. O Ministério Público Eleitoral vai se limitar à manifestação quanto àquilo que foi objeto da questão de ordem, que é a existência desse precedente cuja publicação se deu agora em setembro de 2022. Verificando o inteiro teor do julgado, é possível extrair, primeiro, que a sessão em que esses 3 processos foram deliberados ocorreu em março de 2022, então, aquele entendimento expresso pelo TSE já é de algum tempo, embora apenas tenha havido publicação nessa data recente.
E me parece que a invocação pela sentença, pela decisão de Sua Excelência o relator é correta. O Tribunal Superior Eleitoral se debruçou sobre o tema da propaganda e, embora de fato trate naquele caso específico de propaganda impressa, não fez essa diferenciação e assentou a incidência a não incidência nessa, digamos assim, propaganda cruzada. E dessa forma é correta a conclusão do relator, de Sua Excelência o relator, quanto à necessidade de prover o julgado. O TSE se debruçou, como eu disse, sobre essa matéria. Esse precedente há de ser observado, inclusive, para a coerência do ordenamento jurídico, razão pela qual, sem adentrar ou sem me debruçar sobre os outros temas já enfrentados pelo Ministério Público Eleitoral, me manifesto nesse ponto específico pelo provimento do recurso. O eminente relator já votou. Ou quer fazer mais algum adendo, doutor Anselmo? Assim, senhor presidente, diante das considerações feitas pela nobre advogada na tribuna, eu gostaria só de acrescentar exatamente o que foi observado pelo doutor Pablo. O julgado do TSE definiu uma nova diretriz em relação ao que se deve considerar propaganda irregular ou não. Ou seja, se houve a situação, se houvesse, na verdade, que havia diferenciação entre propaganda impressa e propaganda no horário eleitoral gratuito, o TSE teria feito. Não há essa diferenciação, na verdade, tão somente uma diretriz que já foi traçada pelo TSE nesse precedente, que eu acredito que deva ser utilizado pela propaganda eleitoral como um todo. É só essa observação, senhor presidente. Obrigado. Doutor Matias também já votou. Eu mantenho meu voto acompanhando o relator, presidente. Agora. Sequência. Paulo Madeira. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o eminente relator. Eu acho que os argumentos são perfeitos. É exatamente isso. Se o TSE não fez essa diferenciação, não há que se falar nessa extensão aqui em plenário. Me parece que deu uma baliza que vai realmente dar mais segurança nessa interpretação. Eu acompanho o relator, presidente. Rivaldo Valente. Senhor presidente, da mesma forma acompanho o relator, uma vez que os precedentes eles são importantes para a estabilidade e segurança jurídica e, sobretudo, para a uniformização da jurisprudência, a qual deve ser adotada por todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, muito bem esclarecido a extensão e a aplicação do precedente ao caso em concreto. Por esta razão, eu acompanho o eminente relator. Orlando Vasconcelos. Da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. João Lage. Eu também, presidente. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso, rejeitou a preliminar de mérito de legitimidade passiva e, pelo mesmo quórum, deu-lhe provimento, tudo nos termos dos votos proferidos. Acórdão publicado em mural número 7435. Acho que, Anselmo, você não tem mais nada, não? Não só esse processo mesmo, senhor presidente. Eu dou uma boa tarde a todos, desejando um bom trabalho. Tchau, doutor Anselmo. Um abraço. Boa tarde. Até breve. Vamos agora. Madeira, agora vamos trocar. Você vai... Primeiro, né? A pauta, presidente. Desculpe, é verdade, é o Normandes, né?
Número 0600-109, 2022. Relator Normande Souza. Recorrente Jaime Domingos Nunes. Recorrido Google Brasil Internet Limitada. Eminente relator, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem eu também cumprimento todos os colegas aqui, advogados. Penso que hoje a questão aqui é bem simples. Trata-se de um recurso inominado interposto por Jaime Nunes contra uma decisão que indeferiu a petição inicial, inclusive da lavra do Dr. Orlando, que ainda foi na fase anterior à minha convocação como auxiliar. Narrava a inicial da representação que o representante descobriu na plataforma de vídeos YouTube, um canal supostamente falso atribuído ao então pré-candidato Jaime, com 273 inscritos e 14 vídeos, que possuem, em média, 200 visualizações, sendo que tal canal provavelmente seria utilizado para denegrir a imagem do pré-candidato. Requeriu, assim, em tutela de urgência, a remoção do canal falso Jaime Nunes da plataforma YouTube e de todo o seu conteúdo. Requeriu ainda que lhe seja informado o registro de conexão por meio do endereço de protocolo de internet, para que se possa identificar o responsável pela criação do perfil falso e, ao final, a procedência da representação. O eminente juiz, relator Orlando Vasconcelos, naquela ocasião, indeferiu a petição inicial por inexistir indicação nela de que os vídeos evidenciassem a existência de propaganda eleitoral negativa, limitando-se a conjecturar que o suposto canal falso provavelmente seria utilizado para afetar a imagem do pré-candidato, sem apontar dentre os vídeos existentes qualquer conteúdo ofensivo. Destacou o juiz relator que o conteúdo do canal remontava às eleições de 2018 e, decorridos mais de 3 anos, não foi publicado nenhum novo vídeo. Em suas razões, o recorrente alega que, embora os vídeos remontem a 2018, atualmente o mesmo figura como candidato ao cargo de governador e que o canal que antes possuía 273 inscritos, atualmente possui 289, e alguns vídeos começaram a ser vistos e comentados recentemente. Ao final, pede a retratação do juízo para reconsiderar o despacho de indeferimento da inicial e acatar os pedidos ali constantes, ou, em não ocorrendo, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja julgada procedente a representação e determinado ao Google Brasil Internet Limitada que exclua o canal falso Jaime Nunes da sua plataforma no prazo de 24 horas. Na decisão recorrida, verificando que ausentes os elementos mínimos para sua análise, o juiz da causa indeferia a petição inicial da representação eleitoral, primeiro porque o requerente alegava apenas recear que o suposto canal fosse usado durante as eleições de 22 para propagar conteúdo difamatório. Segundo, porque a inicial, em relação aos vídeos publicados, não havia indicação de quaisquer trechos que evidenciassem propaganda negativa. Terceiro, porque o recorrente limitou-se a conjecturar que o suposto canal falso publicaria vídeos que afetariam a imagem de pré-candidato durante o período eleitoral corrente. E, por fim, porque, acessando o endereço eletrônico fornecido, verificou-se que o conteúdo ali era de 2018 e que os vídeos existentes, além de exaltar a imagem do recorrente, foram publicados há mais de 3 anos. Nenhuma publicação recente. Inconformado, interpôs recursos, tentando que os vídeos tenham sido publicados em data anterior, agora é candidato novamente e que a utilização poderia causar prejuízo, já que os leitores não sabem o que é verdadeiro e o que é falso nesses tempos de internet. Que da data da proposição da representação até o momento, aumentou, né, de 273 para 289 inscritos. Alguns vídeos passaram a ser vistos mais comentados, sendo a tendência na época da campanha do número aumentar de inscritos, vindo a enganar pretensos eleitores. O Google, preliminarmente, arguiu a incompetência da Justiça Eleitoral para a presente demanda, por se tratar de objeto
dos autos de direito de personalidade afetos à legislação civil. No mérito, sustenta o direito à liberdade de expressão e de manifestação espontânea das pessoas naturais na internet, conforme a inteligência do artigo 57. Diz que o pedido do recorrente à exclusão do canal é demasiadamente abrangente e excessivo, contrariando o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Pede que seja negado o provimento ao recurso. É o relatório. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Senhor presidente, excelentíssimo relator, há um problema aqui que foi apontado. Quando os autos vieram para a manifestação do Ministério Público, após a interposição do recurso, eu identifiquei que o recurso em si, a peça recursal, o acesso a ela estava bloqueado ao Ministério Público. Eu não consegui ter acesso a isso, aparece simplesmente uma petição em anexo. E eu peticionei isso ao Sua Excelência o Relator, dando conta desse fato. E Sua Excelência deu um despacho indicando que, por ocasião do plenário, não haveria essa fase prévia de manifestação do Ministério Público, o que é correto, e que, por ocasião do plenário, poderia haver o exercício da condição de custos legis. E eu acreditei que isso aconteceria, mas acreditei no pressuposto de que a Secretaria do Juiz, ou enfim, de alguma forma eu teria acesso ao recurso, coisa que não aconteceu. Não. Então, se a Sua Excelência admitisse, enfim, que se suspendesse para que concedesse o acesso, eu pudesse ler a peça e manifestar oralmente, não haveria problema, mas agora eu não consigo manifestar, porque eu ainda não tive acesso, acessei, tentei consultar agora. Se quiser também, pode retirar a brevista e amanhã trazer. Eu peço desculpas que não tenha sido aberto, porque eu penso que é porque a inicial só foi indeferida, então nem o Google eu penso que deveria ter sido ouvido, porque o Google, só teria interesse aqui depois, se fosse reformado, aí sim o Google se tornaria interessado em se defender. Eu digo mas o Ministério Público tem que ter a vista. É o recurso que eu não sei por que está bloqueado, assim, aparece só uma petição em anexo. E eu não sei se porque a pessoa interpor... Então vamos suspender. Senhor presidente, inclusive o Ministério Público está com razão, que eu também tentei acessar o recurso, não tive acesso ao recurso. Pode acontecer isso para os membros dessa corte. Eu acredito que a parte tenha indicado aquele documento como sigiloso e aí não tem acesso a não ser talvez o relator. E aqui pode ser aberto, a gente pode corrigir isso na secretaria e encaminhar. A gente abre vista então e amanhã se julga. Okay? Tá, então vai abrir vista para o Ministério Público poder... Agradeço, obrigado. E para os demais membros também. Eu até notei. Abrir vista para o Ministério Público e em pauta amanhã então. Recurso na representação, propaganda eleitoral irregular, 060794, relator Normando Souza, recorrente Jaime Domingos Nunes, coligação para mudar de verdade. Recorrido Hariomar Brito Mendes, eminente relator, com a palavra. Pois não, aqui é um pouco mais complicado. Recurso inominado, interposto pela coligação para mudar de verdade e Jaime Nunes, contra a decisão que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral negativa, que seria em desfavor desse candidato recorrente. Eu transcrevo aqui para os colegas lerem o inteiro teor da decisão, mas eu vou me furtar a leitura só para lembrar o que é que se trata. Hariomar Brito teria, em tom de sátira, colocado no Facebook, era uma sátira falando de Jaime. Mano, tá leso, tá de sacanagem. E ele coloca em tom jocoso: tomou seu remedinho hoje, não te faz de leso, vem com potoca para cá dizendo que vai combater a elite, tu é a própria elite, ei, mano, tu é leso. Então, foi isso aí, e a gente deixa escrito aqui. Em suas razões, os recorrentes citam que esse trecho impugnado na rede social se trata de propaganda eleitoral negativa e é depreciativa e macula a honra do candidato. Asseveram que, embora a apreciação das provas levada a efeito pelo magistrado, na apreciação há lastro probante, desculpa a leitura, que acho que faltou uma palavrinha aqui. Asseveram que, embora
Na apreciação das provas levadas a efeito pelo infrado, haja laço probante consistente no bojo do processo, confronta com o direito à personalidade, os direitos à manifestação do pensamento e à informação, liberdade de expressão. Deve ser solucionado mediante a aplicação do princípio da proporcionalidade, incumbindo ao juiz, à luz das particularidades das situações concretas, equacionar os conflitos de interesses, com extrema cautela e sob a lente do conjunto dos direitos fundamentais, catalogados na Constituição. Que a análise trazida na sentença se deu de maneira desproporcional, pois analisa o processo sob uma ótica adversa ao sentido literal que empregou o legislador aos direitos fundamentais, na contramão da proteção expressa da Constituição. Dizem que houve um nítido excesso do exercício do direito de expressão, além de um claro abandono da linha de informação e crítica de cunho pessoal a Jaime Nunes, visto que tais palavras causaram transtornos negativos à sua pessoa, porque carecem de lastros fáticos, que, no caso em tela, deveria se verificar se as alcunhas e as afirmações ventiladas pelo recorrido são verdadeiras, pois a informação que goza de proteção constitucional é a informação verdadeira e não a falsa, que carece de diligência quanto ao conteúdo numérico que tornado público, porque números não podem ser parâmetros para mensurar que alguém conseguiu sucesso às custas de recursos públicos, que no caso de Jaime, o sucesso deriva de muita perseverança e trabalho assíduo. Cita a jurisprudência do STJ para afirmar que a atitude do recorrente é reprovável, irresponsável, desrespeitosa, porque afastou-se da margem tolerável da crítica, transformando a publicação em zombaria e menosprezo à pessoa, sendo ilegal o ato praticado por ele, merecendo censura e aplicação de multa. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para julgar procedente a representação na forma apresentada. Em contra-razões, o recorrente alega a ausência de ofensa à honra ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos, mas que se trata de crítica política e exercício da liberdade de expressão, que é de conhecimento público que o recorrente, além de candidato a governador, é o atual vice-governador do Amapá, figura pública, empresário e conhecido nos meios sociais e políticos, sendo detentor de um patrimônio considerável. Que, como figura pública, o vice-governador não está imune e nem acima das críticas, sendo permitido a qualquer cidadão a livre manifestação de pensamento, de opinião contrária nas redes sociais, desde que devidamente identificadas, cita jurisprudências para sustentar essa argumentação. Ainda sustenta a inexistência de previsão legal de aplicação de multa, no caso concreto, por se tratar de terceiro, não um candidato, e de autoria certa, e que, sendo admitida por essa Corte a irregularidade na publicação, a mera retirada do conteúdo é a medida possível de ser tomada pela Justiça Eleitoral. Pede o não provimento do recurso e a manutenção da sentença que julgou improcedente a representação, por se tratar o conteúdo de claro exercício da livre manifestação nos termos da jurisprudência prática. O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer, pugna pelo não provimento do recurso por entender que o fato não configura propaganda eleitoral negativa, não impedindo que aqueles que tiverem suas imagens indevidamente vinculadas a fatos supostamente inverídicos e ofensivos, sentindo-se lesados em sua honra e dignidade, busquem a reparação na justiça comum. É o relatório, excelência. Aqui está um pedido de sustentação do doutor Vladimir, mas ele não está presente. Eminente Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, reitero o parecer ofertado nos autos. Eminente relator. Senhor presidente, essa decisão foi publicada no mural eletrônico, dia 9/9, e o recurso no mesmo dia. Então, e considerando também que são partes legítimas, eu conheço do recurso. Alguma objeção? Vossa Excelência pode prosseguir. Quanto ao mérito, senhor presidente, colegas ilustríssimos pares, conforme narrado, a questão devolvida a essa Corte cinge ao inconformismo da coligação e de Jaime com a decisão que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral que entendiam negativa.
Como já dito na ocasião do mérito, apesar da alegação de que o conteúdo postado na internet, né, Facebook e tal, no perfil do recorrido Hariomar Brito, se consubstanciava em propaganda eleitoral negativa, que ofende a honra e a imagem do candidato, pelo uso de expressões que atribuem adjetivos pejorativos com o intuito de desmoralizar o candidato perante o eleitorado. Entendi e entendo que a mídia não passava de mera crítica à pessoa do representado, eleitor como qualquer cidadão amapaense, que tem o direito de criticar, resguardadas as disposições do artigo 27 da resolução TSE e pela livre manifestação do pensamento expresso constitucionalmente, o artigo 5º, 4 da Constituição. Pois Hariomar Brito, num tom de sátira e usando linguagem própria do povo local amapaense, falava em mano, leso, tá de sacanagem, tá louco, muito sem vergonha. Tece críticas quanto a uma postagem que o candidato fez em suas redes sociais, na qual afirmou que iria combater a elite, afirmando Hariomar que ele é a própria elite. Também não vi nem vejo exageros nos comentários sobre a evolução patrimonial, porque o candidato, ainda que em números reais não reflitam exatamente o que foi dito, porque o que se quer falar é que houve alteração patrimonial considerável. O Hariomar usa dobrou o patrimônio. É nitidamente superlativa, não muito distante do que foi realmente disponibilizado pelo próprio candidato nas informações, né, que ele declarou, e a conta que se faz é que a evolução patrimonial foi de 63,4%. Essas informações são acessíveis a qualquer cidadão através da consulta no site do TSE, sendo, portanto, notórias. Então, o que ele fez foi um exagero, né? Tinha aumentado 63, ele dobrou o patrimônio, mas num tom bem jocoso. A jurisprudência do TSE é no sentido de que a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima, apenas para coibir práticas abusivas ou divulgação de notícias falsas a respeito de candidato, admitindo-se a possibilidade de veiculação de propaganda eleitoral negativa, na qual se avente que determinado candidato não possua perfil para administrar o Estado sem ofender a sua honra subjetiva. Ademais, o Instituto da Norma Eleitoral é garantir a livre participação popular no debate político eleitoral, assegurando a qualquer cidadão expor sua resignação pública em relação àqueles que se lançam no cenário eleitoral, em busca de alcançar um cargo público, principalmente o de governador de Estado, ou que irá reger o futuro dos cidadãos aqui do Estado por pelo menos 4 anos. O candidato, especialmente aquele que já é detentor de mandato eletivo, deve estar preparado para absorver críticas, ainda que ácidas e lançadas em forma de sátira nas redes sociais da internet. Então, isso posto, voto pelo não provimento do recurso para manter a decisão recorrida. Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente. Orlando Vasconcelos. Com o relator, senhor presidente. João Lage. Eu também. Mário Júnior. Eu também acompanho, presidente. Matias Neto. Senhor presidente, eu quero pedir vênia para divergir, embora vencido já, não é? Mas, a mim, as expressões muito sem vergonha... quando eu analiso a questão da ofensa à honra, eu procuro sempre me colocar no lugar da pessoa que se diz ofendida. Se alguém viesse para mim me chamar de muito sem vergonha, era algo extremamente ofensivo à minha honra. Então, desta forma, eu penso que a expressão muito sem vergonha, ela não é uma simples crítica e nem livre manifestação do pensamento autorizado pela Constituição Federal. Ademais, tem-se uma inverdade quando se diz sobre a evolução patrimonial, como a própria decisão, a decisão questionada, ela fez essa quantificação de quanto que foi o patrimônio, quanto foi acrescido e o que significaria o dobro. Não é? Então, isso para mim é uma inverdade que foi colocado na propaganda e, por conta disso, eu entendo que houve, sim, ofensa à honra subjetiva e houve uma inverdade. Por conta disso, constitui-se em propaganda negativa
Dessa forma, eu entendo por dar provimento ao recurso para julgar procedente a representação, determinando a retirada da propaganda eleitoral. É como voto. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. É que não é propaganda, né? Ele estava no site do Facebook dele. Fez. Ok. Propaganda negativa, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito por maioria, negou-lhe provimento, vencido o juiz Matias Pires, que lhe dá provimento, tudo nos termos dos votos proferidos. Acordo publicado em sessão 7436. Normande, acho que você não tem mais nenhum processo, né? Ele pode se manifestar, Normande? Ele conseguiu acesso. Vamos, então, voltar ao número... É o Normande? Conseguiu. Aquela representação, 609, origem, relator Normandes, Souza, recorrente Jaime Nunes. Com a palavra, o doutor Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores. De fato, o recurso não traz nenhum argumento novo quanto ao conteúdo da sentença. Aquilo que foi exposto nesse perfil não traz nenhum conteúdo negativo ao autor da demanda. Essa pessoa também não se pode falar que é um perfil falso, que é um perfil anônimo dessa pessoa, porque ela poderia ser identificada a partir da obtenção de dados junto ao provedor de internet. A própria resolução 23.608, salvo engano, ela prevê esse mecanismo e afasta esse caráter escondido, né, esse caráter oculto daquele que publica essas mensagens, e de forma que essa decisão não merece reforma. Indico ainda ou ressalto que a publicação de perfis de determinadas pessoas não é vedado no ordenamento, senão aquilo que transborda os limites e afeta a esfera jurídica alheia, o que não aconteceu no presente caso. É a manifestação. Eminente relator. Certo. Eminente relator. O recorrente foi intimado da decisão no dia 5 de julho e no mesmo dia interpôs também o recurso, sendo tempestiva e legítima a parte, então conhecido o recurso, eu conheço. Não vejo nenhuma objeção, Vossa Excelência pode prosseguir. Senhor presidente, ilustríssimos pares, conforme já narrado, a questão envolve o inconformismo de Jaime com a decisão do juiz eleitoral, que indeferiu a inicial por entender que ela não trazia os elementos mínimos que pudessem sejar a análise e o processamento aqui. Eu penso até que pode ter sido criado por alguém dele mesmo, porque só fala-se bem e a pessoa esquece, como a gente esquece, às vezes, uma senha, alguma coisa. E o Google poderia ser acionado sem interferência da Justiça Eleitoral. As alegações na inicial indeferida, apresentadas pelo requerente na inicial deferida e que se repetem aqui, resumem-se à conjectura de que uma suposta página falsa, porque não teria sido criada por ele, armazena vídeos de 2018 com conteúdo positivo sobre a sua, então, candidatura, na época vice, né? Poderia ser utilizada agora para fins inversos, né? Agora em 2022, como ele é candidato a governador. Não existe qualquer evidência concreta de que essa propaganda negativa, não existe nenhuma evidência de propaganda negativa contra ele, nem mesmo de pretensa que possa haver. Nenhum dos vídeos da página tinha conteúdo negativo, nessa esteira falta interesse de agir. Por outro lado, é inegável que, não sendo ele o autor da página, que tem seu nome, o que permite a qualquer cidadão imaginar que se trate de postagem dele, autoriza, em princípio, que ele pleiteie junto ao Google a adoção de providência para a exclusão do conteúdo, ou até mesmo da página. Essa providência é de cunho administrativo, o que aparentemente sequer foi tentado. E se acaso for tentada e resistida, aí sim teria amparo no direito de acionar a justiça comum, inclusive com perdas e danos, como apontou o Ministério Público. Portanto, eu penso falta interesse de agir do autor, nos termos do artigo 333,
do Código de Processo Civil. Voto, então, pelo não provimento do recurso para manter integralmente a decisão que indeferiu a inicial. Alguma objeção? Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade conhecido do recurso, no mérito pelo mesmo quórum, negou-lhe o provimento dos termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão 7437. Agora, Normando, eu acho que agora você está... Abraço. Até amanhã. Primeiro da pauta, recurso eleitoral na prestação de conta número 0600-238, origem Mazagão, relator Paulo Madeira, recorrente Partido da República, Comissão Provisória Municipal. Eminente relator, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, eminentes advogados, todos os demais aqui presentes. O presente recurso eleitoral trata de um julgamento proferido pelo juízo singular de Mazagão, da zona eleitoral de Mazagão, em que ele julgou prestações de contas em desacordo com a legislação, porque o partido, a coligação no caso, né, o partido não tinha sequer feito abertura de conta. Então, em razão disso, ele julgou que não caberia falar em irregularidade, julgou, portanto, não prestadas as contas, apesar de não ter havido movimentação financeira. O julgamento foi o Ministério Público Eleitoral que apresentou manifestação no sentido de negar provimento ao recurso. Ao relatório. Senhor procurador. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, reitero o parecer ofertado. Eminente relator. Senhor presidente, aqui não precisa maiores delongas, né? O julgamento do eminente magistrado foi muito consistente. De fato, a não abertura de conta, independentemente de haver ou não movimentação financeira, ela não permite irregularidade. Então, eu estou acompanhando na íntegra o grande parecer do Ministério Público Eleitoral e mantendo na íntegra a sentença do juízo de primeiro grau e, portanto, negando provimento ao recurso. É como voto. Alguma objeção? Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conhecido do recurso e no mérito, pelo mesmo quórum, negou-lhe provimento nos termos do voto proferido pelo relator. Recurso eleitoral na prestação de contas, número 0601-557, 2020, origem Macapá, relator Orlando Vasconcelos, recorrente Ricardo de Almeida. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, os advogados que nos assistem, serventuário de justiça. Trata-se dos autos de recurso eleitoral interposto por Ricardo Marcos Moreira de Almeida, candidato ao cargo de vereador pelo Rede de Sustentabilidade no município de Macapá, nas eleições municipais de 2020, em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral. Na origem, o juiz Acô julgou as contas do recorrente como desaprovadas, determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 23.100, referente aos gastos com recurso de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem a devida comprovação, além da devolução do valor de R$ 5.650, relativo ao recebimento de recursos de origem não identificada. Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que as despesas relativas aos valores
de R$ 3.650 e R$ 2.000, embora tenham sido considerados como receitas de origem não identificada, encontram-se devidamente comprovadas nos autos, seja por meio dos extratos bancários apresentados e das notas fiscais juntadas. Para tanto, anexou junto à peça recursal o extrato bancário e 2 notas eleitorais naqueles valores. Por essa razão, requer a reforma da sentença de primeiro grau para diminuir a devolução ao Tesouro Nacional para o valor de R$ 17.450, uma vez que teria sido comprovada a origem dos recursos e a regular utilização desses gastos. Estado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso eleitoral, uma vez que em nenhum dos argumentos apresentados pelo recorrente são capazes de afastar as irregularidades comprovadas durante a análise de suas contas pela unidade técnica que fundamentaram a decisão recorrida. É o relatório. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, reitero o parecer ofertado. Eminente relator. Senhor presidente, o recurso é tempestivo, preenche os requisitos, dele conheço. Alguma objeção no conhecimento? Vossa Excelência pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu devo registrar que é dever do candidato não apenas comprovar e regularizar a utilização dos gastos com recursos utilizados em campanha, sobretudo oriundo de fundos públicos e a escorreita movimentação dos valores empregados em sua campanha eleitoral, mas também atender às diligências determinadas pela Justiça Eleitoral no prazo assinalado, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 69 da Resolução TSE 23.607/2019. Conforme relatado, o recorrente pretende ver afastada a condenação à devolução de recursos de origem não identificada no importe de R$ 5.650, referente a 2 notas fiscais em seu nome, identificado pela unidade técnica e não informado na prestação de contas, e a subtração desses valores no montante devido ao Tesouro Nacional, determinado na sentença de piso em razão da ausência de comprovação de regularidade de uso de recursos de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Além disso, entende que os extratos eletrônicos juntados também pela unidade técnica identificam a origem dos recursos que custearam as suas despesas indicadas naquelas notas. Pois bem, observa-se que o recorrente lastreia sua pretensão recursal apenas em documentos colacionados aos autos pela própria unidade técnica e que serviram para embasar o parecer conclusivo. Contudo, entendo que tais documentos, em que nada se aproveitam para elidir as irregularidades, já que as 2 notas fiscais juntadas pela unidade técnica e reproveitadas no presente recurso serviram justamente para demonstrar a desídia pela qual o recorrente agora pretende se aproveitar. A unidade técnica, ao promover a juntada nos autos das 2 notas fiscais, obtida mediante circularização realizada pela base de dados da Justiça Eleitoral, teve por objetivo evidenciar a omissão de gastos eleitorais, mas isso somente após o recorrente ter sido devidamente intimado para esclarecê-la e saná-la, ocasião em que podia contabilizar a despesa e a origem da receita que lastreou as notas fiscais em questão, corretamente na prestação das contas. Com efeito, o recorrente teve a oportunidade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da Resolução do TSE 23.607, de promover a necessária identificação desses gastos, bem como o respectivo registro de origem dos valores que os custearam, mas optou manter-se inerte, operando-se a preclusão. Tá bom. Dessa forma, diante da inércia do recorrente, uma vez que a ausência de contabilização de despesas representa não só a omissão de gasto, como também a omissão da receita que realizou o pagamento, é que se restou configurada a utilização do recurso de origem não identificada nos termos do que dispõe o artigo 32 da citada norma. E aqui nós trouxemos um precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, em que faço questão de ler aqui no item 2 desse referido julgamento, que diz: nos termos da legislação eleitoral, a emissão da nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção da existência de despesa. Se não reconhecimento pelo prestador, deve ser objeto de comprovação com a demonstração do cancelamento da nota fiscal emitida, conforme preconiza o artigo 95, parágrafo 6º da Resolução TSE
553/2017. Ausente qualquer justificativa ou comprovação nesse sentido, conclui-se que o gasto eleitoral ocorreu e que houve omissão de despesa na prestação de conta. Não comprovando o prestador a origem dos recursos utilizados como fonte de custeio das despesas não contabilizadas, tem-se caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada, devendo-se observar o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 34 da Resolução TSE 23.553 de 2017. Isso é um julgado do TRE do Distrito Federal, de lavra do juiz Renato Rodovalho Scussel, com data de julgamento de 7 de dezembro de 2021 e publicação em 15/12/2021. Por fim, deve-se registrar que o simples fato dos extratos eletrônicos conterem a presença de débito em valores idênticos aos das notas fiscais identificadas como omitidas, não significa por si só a elisão da irregularidade referente à omissão de despesa-receita, porquanto não há como se atestar que aqueles recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de fato, foram destinados ao pagamento do fornecedor e custearam as notas fiscais emitidas, ante a ausência de qualquer comprovante de transferência bancária ou recibo de pagamento nos autos, motivo pelo qual também não servem as notas fiscais para comprovar a regularidade do uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, eu voto pelo não provimento do presente recurso. É o voto, senhor presidente. João Lages. Eu acompanho. Mário Júnior. Também acompanho, presidente. Matias Neto. Eu também acompanho, Paulo presidente. Madeira. Também acompanho, presidente. Valdo Valente. Acompanho, senhor presidente. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, pelo mesmo quórum, negou-lhe provimento nos termos do voto proferido pelo relator. Embargo de declaração no registro de candidatura, notícia de inelegibilidade, número 0600-244-18-2022, origem Macapá, relator Orlando Vasconcelos. Embargante Ministério Público Eleitoral, embargado Rildo Gomes de Oliveira. Partido Progressista PP. O relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se os autos de embargo de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do Acordo 7388 de 2022, que deferiu o registro de candidatura de Rildo Gomes de Oliveira ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2022. Alega o embargante que não há que se falar em improcedência do pedido ministerial, mas, em verdade, em declaração de perda do objeto sem a respectiva análise do mérito. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para integrar a decisão embargada e alterar o resultado da notícia de inelegibilidade proposta pelo Ministério Público Eleitoral e por Liliane Cordeiro de Abreu, mediante sua extinção sem resolução do mérito, diante da perda de seu objeto. Contra razões aos embargos apresentados pelo embargante, é o relatório. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, não vou ocupar muito essa corte com a presente questão, mas fazer algumas considerações. O tema de fundo já foi objeto de apreciação desse colegiado. Havia uma impugnação, ou melhor, havia uma condenação pelo TCU em face de um determinado candidato. O Ministério Público, diante da notícia dessa condenação, apresentou a impugnação. Posteriormente a isso, por ocasião da sua defesa, a parte juntou aos autos a existência de uma decisão judicial que suspendia o acórdão do TCU. O Ministério Público Eleitoral tentou se insurgir, ou melhor, tentou comunicar as instâncias devidas, não obteve sucesso. O fato é que o que existe hoje é uma decisão judicial que suspende o acórdão condenatório do TCU. E aí nos deparamos com o presente registro de candidatura. Ao ver do Ministério Público Eleitoral, o interesse de agir é uma condição da ação e pode ser conhecida pelo juízo a qualquer tempo, razão pela qual trouxe à Corte a apreciação dessa matéria por meio dos embargos de declaração. Então, o Ministério Público Eleitoral entende que poderia ser conhecida essa demanda. E o que justifica a apresentação, o interesse
nessa modificação desse entendimento é porque, caso no futuro, e hipoteticamente eu falo, a decisão liminar venha a ser revogada ou caia por qualquer maneira, caso se mantenha a improcedência da impugnação, haveria pelo menos uma possibilidade muito grande de se vedar o acesso ao recurso contra a expedição de diploma, porque a legislação que prevê, que trata do recurso contra a expedição de diploma, diz que as matérias que eventualmente tenham sido discutidas na impugnação não vão poder ser repetidas, no caso de inelegibilidade superveniente, não vão poder ser discutidas no bojo do RSED. Então, nós nos depararíamos com uma situação peculiar. A existência de uma decisão que hoje se encontra suspensa e, num futuro incerto, né, o Ministério Público obviamente não tem como garantir que a decisão venha a ser reformada. Mas, caso isso ocorra, estaria obstado o acesso ao RSED, porque a matéria já teria sido objeto da impugnação. Então, afastar o conhecimento sobre esse tema permite que, caso venha ao final ser modificada a decisão liminar proferida no processo que suspendeu o processo de tomada de contas, esse tema possa ser conhecido pelo tribunal. É a manifestação. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, conforme relatado, o embargante pretende alterar o resultado do julgamento do presente requerimento mediante o não conhecimento da notícia de inelegibilidade proposta pelo Ministério Público Eleitoral e por Liliane Cordeiro de Abreu, diante da perda de objeto da referida notícia, uma vez que não há que se falar em procedência do pedido ministerial, mas, em verdade, em declaração da perda do objeto, sem a respectiva análise do mérito. Contudo, verifica-se da leitura do acordo embargado que a omissão apontada nos aclaratórios, em verdade, não condiz com a realidade dos autos. Isso porque as notícias de inelegibilidade trazidas aos autos por Liliane Cordeiro de Abreu e após pelo embargante sequer foram processadas, porquanto protocoladas de forma intempestiva, sendo a causa de inelegibilidade tratada e, por ocasião do julgamento, e rechaçada por esta Corte Eleitoral, conhecida de ofício por este relator. Por esse motivo, o dispositivo do acordo é, inclusive, silente quanto ao resultado nas notícias de elegibilidade, visto que não foram recebidas, não havendo qualquer menção quanto à improcedência destas. Aí eu trago aqui a lavratura integral do acórdão 7388, do qual poupo leitura e prossigo. Desta forma, vez que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, conforme preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil, até mesmo para fins de pré-questionamento, o que não se verifica no caso, visto que a alegação de omissão em procedência da notícia de inelegibilidade inexistiu, não conheço do presente declaratório. E aqui nós fizemos a colação também de julgado pertinente, inclusive de relatoria deste Tribunal Regional Eleitoral, de lavra de Sua Excelência Leonardo Hernandes Santos Soares, julgado em 10 de outubro de 2021 e publicado no Diário, no DJE, em 5 de novembro de 2021. Portanto, Excelências, ante o exposto, o voto pelo não conhecimento dos presentes embargos é como voto. Acompanhe. João Laje. Acompanhe, presidente. Mário Júnior. Também, presidente. Matias Neto. Embora reconheça a preocupação do ilustre representante do Ministério Público, mas eu não vejo outra saída a não ser o não conhecimento dos presentes embargos. Acompanhe, relator. Paulo Madeira. Presidente, também, com meus respeitos ao eminente Procurador Regional Eleitoral, eu acompanho o eminente relator. Paulo Madeira, Rivaldo Valente. Senhor presidente, da mesma forma, dado todo respeito ao eminente Procurador Regional, também na possibilidade de conhecimento da questão. Acompanhe o relator. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração
Os termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão número 7438. Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual, número 0600-106, 2022, continuação de julgamento. Origem Macapá, relator Orlando Vasconcelos, requerente Partido Republicano Progressista, PRP, e Delgardo de Azevedo Gurgel e Tinali Cristina Valente da Silva. Na sessão do dia 27 de nove de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após o voto do relator, deferindo o pedido de regularização de contas, que foi acompanhado pelo juiz João Lage Mário Franco, pediu vista Matias Pires. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria Sim, de fazer claro. um complemento. Pois não? Obviamente, proferimos o voto na sessão passada, Sua Excelência, Claro. doutor Matias, pediu vista. Eu gostaria de complementar, Excelências, para o eminente Pares e para o doutor Procurador Regional Eleitoral, que esse partido ele foi incorporado a outro, que é o Patriotas, né? Sim. E esse é um dos motivos pelo qual inviabiliza eles de ostentarem CNPJ no momento para fins de regularização, certo? Então, assim, a via eleita pelo partido para fins de buscar essa regularização, aos nossos olhos, é a adequada. Por essa circunstância de incorporação entre partidos, eles não ostentam mais a situação do CNPJ e inviabilizam que fosse feito, praticados atos inerentes à prestação convencional. Era esse esclarecimento que eu gostaria de fazer aos pares, que esse é o motivo pelo qual foi deferido de nossa parte o presente feito. Obrigado, senhor presidente. Ok, Matias. Senhores, chama a atenção que trata-se de um requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual. E pedi vista dos autos para melhor me inteirar da matéria, uma vez que me chamou a atenção o fato de que tanto a unidade técnica como o Ministério Público Eleitoral terem se manifestado de forma contrária ao voto proferido pelo ilustre relator. Com a devida vênia, vou divergir, acompanhando as manifestações da unidade técnica e do parecer ministerial, por entender, na linha de precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que a ausência de apresentação da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil impede a identificação de possíveis irregularidades na prestação de contas. Este foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do PCA número 600-304/2021, de relatoria do ministro Sérgio Banho, cuja parte que grifeia, que interessa, eu acho importante a leitura. A Unidade Popular, UP, não apresentou a escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil, o que impede a identificação de possíveis irregularidades na prestação de contas, ensejando no julgamento das contas como não prestadas. O entendimento desta Corte é no sentido de que a apresentação incompleta da documentação essencial para a prestação de contas que compromete a transparência das movimentações financeiras do partido político e impede a fiscalização das contas da agremiação pela Justiça Eleitoral, implica a não prestação de contas. Assim, se no julgamento da prestação de contas, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a ausência de apresentação da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil é documento que possibilita a identificação de possíveis irregularidades, cuja ausência enseja o julgamento das contas como não prestadas, não há sentido de se entender de forma diversa no pedido de regularização de contas. Por este motivo, mais uma vez, pedindo vênia ao ilustre relator, vou divergir no sentido de indeferir o requerimento de regularização de contas em razão da ausência da apresentação do referido documento. É como voto. Paulo Madeira. Senhor presidente, antes do meu voto, eu gostaria aqui, invocando o dispositivo do regimento interno do nosso tribunal, de pedir um esclarecimento ao relator, se Vossa Excelência me permitir. Sim, claro.
Eu gostaria que o relator esclarecesse esse ponto, porque eu prestei muita atenção no voto ontem e Sua Excelência, o eminente relator Orlando, falou que essa ausência desse documento da forma digitalizada foi suprida com a apresentação do documento de forma escrita. É isso mesmo? O documento foi apresentado? Eu gostaria desse esclarecimento para eu poder formar minha convicção. Perfeitamente, Excelência doutor Paulo. Os documentos físicos foram apresentados. E o motivo de eu indagar a Sua Excelência Presidente previamente é que, em razão dessa incorporação de partidos, inviabilizou que, através do CNPJ, que permitiria essa remessa à Receita Federal, em razão dessa ausência, em função da incorporação, ele não pôde ser enviado digitalmente à Receita Federal, mas os atos físicos e os livros físicos foram efetivados. Perfeito. Com os esclarecimentos do eminente relator, senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator, porque me parece que ficou muito claro que aí não foi o caso de uma falha que possa ser atribuída ao partido. Houve uma incorporação, né? Então, essa impossibilidade dessa tramitação de um documento digital por conta dessa mudança que houve, mas com a apresentação do documento escrito suficiente para fazer a investigação, para fazer toda a aferição, me parece que supre. E outra, o processo brasileiro prevê que todas as vezes que se identificar alguma falha, antes de se julgar aquele processo ou de se dar uma decisão, é preciso que se oportunize a parte para que fale exatamente sobre esse ponto. Então, seria necessário que o feito fosse chamado à ordem, se fosse o caso, para que o partido ou coligação falasse especificamente sobre esse ponto, não é? E a documentação digitalizada, ou a documentação por essa via da Receita Federal do Brasil, ela tem a mesma finalidade dessa documentação se for apresentada de forma escrita. Apenas porque o fluxo, não é claro que é muito mais simples, mais fácil e mais rápido, não é? Quando é pela via digital. Mas, no caso concreto, conforme o eminente relator esclareceu agora, neste momento que eu pedi o esclarecimento, a impossibilidade foi por conta exatamente de o sistema não aceitar, quando os dois partidos passaram a formar um novo, não é? De não aceitar mais, com aquele CNPJ, esse tráfego de informação. Aí o partido veio e apresentou na forma escrita. Me parece que supre a finalidade da lei, é apenas garantir a transparência plena nesse fluxo de informações. E me parece que, no caso presente, isso foi cumprido. Então, senhor presidente, com esses fundamentos, pedindo vênia ao eminente voto do nosso colega Matias, né, de divergência, eu vou acompanhar o eminente relator. Presidente, uma questão de fato, se o senhor me permite, uma questão de fato. Só para, salvo melhor juízo, o que a parte indicou nas suas manifestações no processo foi uma impossibilidade atual e transitória. Ela não disse da inviabilidade. Eu me permito ler aqui que não foi até o momento não foi possível realizar a escrituração contábil digital junto à Receita Federal, pois o fato em si o impede, necessitando de outras providências para conseguir finalizar. Então, é só apenas esse registro que a circunstância apontada pelo próprio requerente é essa. Rivaldo Valente. Senhor presidente, no voto do eminente relator, ele apresentou precedentes jurídicos do TSE e do Tribunal Regional do Paraná, no sentido de que essas falhas, por conta da ausência, não comprometem, essa comprovante de remessa da escrituração contábil não comprometem a análise das contas. E diante dessa situação, e agora também, em modo contrário, apresentado pela divergência, apresentada pelo eminente juiz Matias, e agora esclarecida pelo eminente relator, por conta da questão suscitada pelo juiz Paulo Madeira, eu entendo que as contas devem ser aprovadas sim, mas devem ser aprovadas com ressalva, senhor presidente, e não na integralidade como
o eminente relator apresentou em seu voto. Eu faço só essa situação porque ainda por conta que há uma pendência nessa prestação e elas devem ser aprovadas com ressalva. É o meu voto. Regularização. Regularização, eu acompanho o relator. Regularização, não é? Regularização, eu acompanho o relator, senhor presidente. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o pedido. Aliás, por maioria, por maioria, deferiu o pedido de regularização de contas referente ao ano de 2016 do Partido Republicano Progressista, PB, vencido o juiz Matias Pires, que indeferia, tudo nos termos dos votos proferidos. Não havendo nenhum outro processo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Recording stopped.